Ok, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje a conversa às terças vai ter como oradora a professora Ana Louro, que é minha querida colega do IGOT e que vai apresentar uma perspectiva sobre aquilo que nós podemos ter para além dos dados que podemos recolher e podemos medir e todo um conjunto de métricas que nós podemos utilizar para medir aquilo que é o cerne deste projeto, que é a acessibilidade em áreas urbanas e, portanto, aquilo que nós podemos recolher de outra forma e que complementa de uma forma muito interessante aquilo que é retirado por um conjunto de métricas e que depois vem acrescentar aquilo que as pessoas têm a dizer e percepcionam essa mesma acessibilidade. Portanto, Ana, por favor, muito obrigado pela tua disponibilidade. Mais uma vez, eu sei que pertences à rede, mas é sempre muito agradável ter aqui esta tua apresentação e deixo-te para apresentares este tema. Bem, olá a todos e a todas. Mais uma vez também bem-vindos a esta sessão de hoje da Rede Móvel, a última deste ano 2025. Esta é uma segunda ou uma continuação da apresentação do mês anterior, portanto há aqui algumas caras que estiveram cá, outras novas e portanto isto é uma apresentação que é um segundo passo de uma anterior relativamente a este projeto de investigação com financiamento europeu do Access City for All, que foca essencialmente as questões da acessibilidade pedonal baseado no conceito da cidade dos 15 minutos. E tentando não duplicar a informação que já foi contextualizada na primeira sessão, mas passando muito rapidamente pela base do próprio projeto, especialmente para quem não nos viu no mês passado, este conceito da cidade dos 15 minutos, como o próprio chavão ou slogan diz, portanto baseia-se na questão do território e tem aqui uma âncora da proximidade associada a um tempo, a estes 15 minutos. Claro que estes 15 minutos, como vocês verão ao longo da apresentação, são 15 minutos discutíveis, estes 15 minutos não representam o mesmo para todas as pessoas. Este conceito da cidade dos 15 minutos é relativamente recente, portanto surgiu há cerca de 10 anos pelo Carlos Moreno, teve uma muito maior visibilidade com a sua aplicação e implementação na cidade de Paris e depois teve uma enorme explosão após esta primeira grande aplicação com a questão da pandemia, onde realmente a proximidade e o usufruto da área da vizinhança se tornou fundamental para conseguirmos ultrapassar as questões dos constrangimentos do que nós poderíamos utilizar em termos de território. Este conceito, tal como eu vos disse, baseia-se nesta questão de distância-tempo, de 15 minutos, que é muito volátil entre cada pessoa, entre cada grupo de pessoas e comparativamente também entre os vários territórios. Pretende, portanto, o seu autor, Carlos Moreno, sublinha aqui 6 grupos de funções que deveriam ser acessíveis na proximidade, dentro deles, obviamente, as questões do viver, a habitação especialmente, a questão da alimentação, do acesso à alimentação, do acesso a atividades desportivas e de lazer, os serviços de saúde e de educação e, idealmente, o trabalho, mas sabemos que cada vez mais as bacias de emprego já não são na proximidade, mas têm uma área de abrangência cada vez maior. De qualquer forma, há aqui uma proposta de um conjunto diversificado de funções que deveríamos ter na proximidade e este conceito também pretende equilibrar ou reunir 4 perspectivas. Portanto, este modelo urbano da cidade dos 15 minutos
não está ancorado apenas numa questão ambiental, de poupança energética relativamente ao transporte, por exemplo. Também não está ancorado exclusivamente na questão da proximidade e deste tempo, mas traz também aqui 2 outros pilares, o da solidariedade, associado à questão comunitária, dos laços e sentimentos de comunidade, e da participação. Portanto, a população é chamada a contribuir para a construção e reconstrução da sua própria comunidade. Contudo, este conceito, que nos parece muito interessante em termos teóricos, depois tem alguns desafios, não diria limitações, mas alguns desafios. E o primeiro, tal como já comecei por vos dizer, é o que é esta distância-tempo, não é? E o que são estes 15 minutos? Os 15 minutos, claramente, não se convertem numa distância linear, igual para todos. Depende, obviamente, em primeiro lugar, da velocidade com que o indivíduo com que o indivíduo anda ou se transporta, e essa velocidade, obviamente, depende não só do modo de deslocação, mas também da minha própria capacidade anímica e física de me deslocar, e cada um de nós também tem várias velocidades ao longo do dia. Se calhar de manhã andamos de forma mais apressada para cumprir os nossos horários, e à tarde um pouco mais relaxados, excepto se tivermos filhos para ir buscar à escola. Obviamente que esta distância-tempo também está associada às próprias infraestruturas, ao espaço, ao território, ao declive, que obviamente nos traz dificuldades acrescidas, e, como disse, também às próprias condições individuais da pessoa, nomeadamente a questão da idade e das nossas capacidades. Por outro lado, as condições e a qualidade da mobilidade é também diversificada, não é? E, portanto, a nossa apetência e a apetência do território para que nós nos desloquemos, por exemplo, a pé, também está influenciada por questões de segurança rodoviária, por exemplo, pelo tráfego e ruído, e isto sendo elementos que podemos medir quantitativamente, têm impactos diferenciados para cada um de nós. Há pessoas que aceitam melhor o ruído, outras que não, e, portanto, tudo isto nos influencia as nossas decisões. E depois um terceiro elemento, é que não é só a nossa capacidade de nos deslocarmos e a condição e a qualidade do ambiente relativamente à possibilidade de nos deslocarmos, são também as funções que os territórios têm e disponibilizam, não é? Como vimos no conceito teórico da cidade dos 15 minutos, não é só a questão da mobilidade ativa que é importante, mas também a quantidade e diversidade de funções que estão disponíveis. Se eu não tiver uma escola na proximidade, ou uma mercearia, ou um café, ou um centro de saúde, claramente vou ter que me deslocar para mais longe para encontrar essas soluções. E é neste contexto de discussão deste conceito da cidade dos 15 minutos, que aproveito para dizer que está implementada ou instalada em várias cidades, nomeadamente as cidades europeias, inclusivamente a cidade de Lisboa, que utiliza este slogan para os últimos anos de desenvolvimento da própria cidade. Surgiu este projeto Access City for All, que reúne 5 equipas de investigação, incluindo a nossa aqui do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, à qual o professor Nuno Marques da Costa também faz parte, mas temos algumas cidades muito diversas. Temos a cidade de Viena, por exemplo, temos a cidade de Münster, na Alemanha, uma pequena cidade satélite a Dortmund, mas também temos a região de Groningen, muito diferente, nos Países Baixos, ou a cidade de Ankara, que tem um perfil completamente diferente da maioria das cidades europeias, e este projeto é coordenado por uma equipa de Viena. Passarei esta informação à frente, só para um brevíssimo contexto sobre o projeto. Portanto, a âncora é a discussão deste conceito da cidade dos 15 minutos, contudo já percebemos que este conceito teórico não pode ser aplicado de forma igual em todas as cidades. E daí a diversidade de cidades que nós temos no nosso consórcio
terem levantado esta grande questão de investigação, que é como é que este conceito da cidade dos 15 minutos pode ser aplicada a cidades ou a territórios de diferentes perfis, de diferentes gradientes urbanos, de diferentes densidades e com diferentes tipologias, por um lado, mas também como é que pode responder a grupos sociais, e aqui especialmente grupos etários, também eles muito diversificados e com necessidades muito diversificadas. E para responder a esta pergunta bastante complexa, percebeu-se que teríamos de fazer uma triangulação de informação. Não ficar apenas por uma informação modelística e potencial, que já existe bastante nos trabalhos de investigação, mas também nas próprias autarquias, e a cidade de Lisboa tem um enorme manancial de modelação, de trabalhos de cartografia, que já discute esta cidade dos 15 minutos, mas que precisávamos de comparar este potencial do território, em termos de funções e de mobilidade, com o que as pessoas realmente faziam e como é que usufruíam da sua área de vizinhança. E nessa componente mais realista, de recolher a opinião e a vivência das pessoas, temos aqui duas componentes de recolha de informação. E esta apresentação baseia-se especialmente neste pacote de informação 4, baseado em entrevistas em modo walk-along, ou seja, nós acompanhamos, toda a entrevista é feita a andar e nós acompanhamos o nosso entrevistado num percurso pela sua área de residência, que será posteriormente complementada com um inquérito. Um inquérito tem uma natureza ligeiramente diferente dos tradicionais inquéritos, que a grande maioria já é aplicada online. Este tem uma componente ainda mais espacializada, portanto, o próprio inquérito em si tem uma componente espacial que também depois irei mostrar-vos. Só para terminar este enquadramento, este projeto não é meramente científico ou académico e, portanto, não se baseia apenas numa questão de recolha e tratamento de dados e da sua triangulação, mas também de como é que esta informação poderá ser útil para os decisores e para os planeadores da cidade. E, portanto, o próprio projeto integra o que nós chamamos de Urban Living Labs. Portanto, as autarquias de cada caso de estudo são parceiras do nosso projeto, trabalham connosco durante todo o projeto e, para além de termos a autarquia connosco, portanto, ser a nossa parceira, incluímos também os cidadãos em algumas fases do projeto, não apenas como respondentes, portanto, como entrevistados ou inquiridos, mas para discutir os resultados, para propor novas soluções na cidade. Portanto, posso-vos dizer que nós, até há um mês atrás, exatamente quando fizemos a primeira apresentação aqui na Rede Move, já tínhamos um manancial de cerca de 300 inquéritos respondidos e, no final, sugeríamos a quem quisesse saber os resultados do projeto ou participar nestas discussões que podia deixar o seu contacto pessoal. E, portanto, em 300 inquiridos, mais de metade, 190, deixaram os seus contactos. Eu acho que isto é um indicador muito interessante que as pessoas estão disponíveis para discutir esta temática. E agora, então, passamos para a questão da acessibilidade vivida e percepcionada. Portanto, na sessão anterior, discutimos a acessibilidade potencial, o que é que, com aquele território, com aquela distribuição de funções e com aquela distribuição de redes de transporte, o que é que um residente poderia usufruir, e agora vamos ver o outro lado, o que é que as pessoas realmente fazem e como é que elas se sentem. Como eu vos disse, esta informação, esta primeira informação, porque temos muitos mais resultados do projeto, será baseada, e o que eu vos vou apresentar hoje, num conjunto de entrevistas em modo walk-along, portanto, a entrevista foi feita a andar. E porquê é que decidimos fazer estas entrevistas? Sabemos que os inquéritos são uma ferramenta ótima para recolher informação, trazem-nos informação muito mais rápida, muito mais organizada, muito mais facilmente trabalhável em termos quantitativos, mas a verdade é que depois há um conjunto de informação subtil
que não nos é dado por um inquérito, que depois terá um tratamento quantitativo, essencialmente, e esta componente mais qualitativa veio levantar uma série de questões que, de outra forma, não as conseguiríamos obter. E, portanto, realizámos estas entrevistas a andar com o objetivo de compreender não só a acessibilidade vivida, o padrão de comportamento das pessoas, mas também o que é que as pessoas percepcionavam. E isto levou-nos, obviamente, a alguns passos metodológicos iniciais, nomeadamente a seleção das áreas de estudo, como combinado dentro deste projeto de investigação. Nós, dentro da cidade de Lisboa, selecionámos 10 áreas de estudo diversificadas, em termos de perfil de população, mais idoso, mais jovem, de densidades de habitação, de maior ou menor densidade de serviços e de melhor ou pior nível de acessibilidade a estes serviços. E, portanto, tínhamos aqui um conjunto de critérios que permitiram diversificar as áreas de estudo e selecionar, obviamente, estas 10. Curiosamente, como perceberam pelas cidades e áreas de estudo que eu vos disse, têm dimensões geográficas muito diversas, não é? E, portanto, se nós, por exemplo, em Portugal ou até em Lisboa, falássemos dos nossos bairros, o que nós tradicionalmente falamos de bairros, que muito dificilmente têm uma área geográfica muito bem delimitada, portanto, as suas limitações são um pouco difusas e muito associadas à vivência e à percepção dos seus próprios residentes, nós optámos por subir um pouco a escala e trabalhar ao nível da freguesia para termos áreas comparáveis com as outras cidades. De outra forma, os nossos bairros seriam microbairros comparativamente às outras cidades. Isto levou-nos então à seleção de 10 áreas, de 10 freguesias da cidade de Lisboa, mas para estes walk-along interviews acabámos por escolher apenas 2 freguesias. E só para vos mostrar a diferença, dentro desta mancha verde, e portanto fazendo aqui uma relação entre a distância dos bairros, que em Portugal foram freguesias, mas dos vários bairros de estudo do projeto e da densidade populacional, as nossas freguesias no contexto geral acabavam por apresentar o mesmo perfil. Portanto, freguesias densas, bairros densos e próximas do centro. E, portanto, tivemos de equilibrar aqui esta questão. Dentro destas 10 freguesias, selecionámos 2 com um perfil completamente distinto. Portanto, a freguesia de Benfica, um bairro histórico, que dentro de si tem uma freguesia, que eu diria histórica, que dentro de si tem realmente vários bairros, vários núcleos, com um cariz e uma personalidade muito própria e com uma enorme história de séculos, e, por outro lado, o Parque das Nações. Portanto, uma área nova e uma freguesia nova, com uma construção completamente diferente e, portanto, uma lógica de planeamento também, ela, diferente. E nós começámos por perceber que estas 2 freguesias teriam este perfil diferente, basta conhecer a cidade de Lisboa, mas também, obviamente, baseámos-nos nos tais dados potenciais, no número de funções disponíveis, na diversidade, na sua forma, na forma destas 2 freguesias, e Benfica, apesar de ser uma freguesia bastante grande, a parte ocupada ocupa cerca de 1/3 desta freguesia, os outros 2/3 são área florestal e, portanto, a freguesia é altamente densa e os dados da densidade do INE, por exemplo, são bastante enganadores, não é? E depois o Parque das Nações, que também tem uma forma muito curiosa, não é? Tem uma forma linear quando olhamos para a forma das outras freguesias e vamos ver que isto também teve impacto na vivência e no dia-a-dia das próprias pessoas que entrevistamos. Portanto, a freguesia de Benfica tem uma componente fortemente residencial, embora tenha um mix de funções bastante óbvio, não é? Onde o comércio local tem ali um grande impacto. Começa a ter agora não só os bairros históricos, mas uma grande revitalização e regeneração urbana, onde surgem novas áreas, novos condomínios
para uma classe média alta, alta ou muitíssimo alta, e portanto também gera aqui um mix em termos de nível socioeconómico da população, o que, de acordo com a literatura, é um ponto positivo para a dinâmica destas áreas. Tem grandes espaços verdes, portanto não só a área florestal, mas no meio da própria freguesia tem uma mata que vocês vão ver é bastante procurada pelos seus residentes e tem um tecido urbano bastante consolidado, portanto qualquer alteração à estrutura urbana será de grande monta, portanto teria de ter um grande investimento na sua alteração. Já o Parque das Nações, penso que será do conhecimento de todos nós aqui na sala, uma nova área planeada que foi desencadeada pelo surgimento da Expo 98, portanto, obviamente que esta alteração do território começou com alguns anos de antecedência e, portanto, a arquitetura é toda ela nova, tem infraestruturas modernas, a própria lógica do planeamento já pensa em avenidas mais largas, inclui bem espaços separados para os diferentes modos e meios de transporte, por exemplo. Ganhou ali uma nova centralidade, não apenas com o Agar do Oriente, portanto uma centralidade a nível de transporte, mas também económica e, portanto, a função residencial ali é partilhada com outras funções, nomeadamente de emprego, com as empresas tecnológicas, com a banca e com outro tipo de negócios a quererem estar naquele local. E depois, obviamente, junta-se aqui também a componente turística, que vem criar alguns frições para a população residente. E, claro, temos de destacar a Frente Rio, não é? Que, obviamente, é uma mais-valia desta área. Como é que nós chegamos a estes 20 entrevistados? Como devem calcular, não é fácil chegarmos à rua e alguém ficar connosco 1h30 para fazer uma entrevista, portanto, esta procura, seleção e recrutamento dos entrevistados obrigou a uma maior sensibilidade e a maior cuidado. Dentro do projeto foram discutidos que grupos é que nós deveríamos apostar, portanto, não poderíamos fazer um número infindável de entrevistas, tivemos de nos cingir a alguns grupos, acabámos por escolher 2 grupos, portanto, de 4 possíveis, tínhamos o grupo da população idosa, das famílias com crianças pequenas, população com algum constrangimento em termos de mobilidade e os commuters, a população trabalhadora, acabámos por ficar com a população idosa e com as famílias com crianças pequenas. Isto porquê? Porque pensando nas vulnerabilidades e nas limitações destes 2 grupos populacionais, resolvendo ou minimizando estas limitações, estaríamos a resolver e a minimizar qualquer limitação que outros grupos tivessem. Relativamente a este recrutamento de participantes, o que é que acabámos por fazer? Por procurar contactar as juntas de freguesia, as instituições locais, para que fossem estas instituições com reputação no local, com reconhecimento e com um elevado nível de confiança com os seus residentes, que fizessem de interlocutores entre a nossa equipa de investigação e a comunidade. E a verdade é que realmente isto funcionou muito bem e algumas associações acabaram por abraçar este projeto, divulgavam nas suas redes sociais e, portanto, acabou por ser relativamente fácil conseguirmos obter estes entrevistados. Claro que também usámos o método de bola de neve, não é? Entrevistando uma pessoa, essa pessoa dava-nos mais contactos e, portanto, foi esse o método que acabámos por usar. E depois, relativamente a esta entrevista, considerando que era uma entrevista feita a andar, não poderíamos estar agarrados a muitos papéis, não é? Portanto, precisávamos, a entrevista seria sempre mais fluida, mais corrida, aproveitando tudo o que a pessoa nos ia dando e o que o local também nos ia dando, não é? E, portanto, tínhamos um guião semi-estruturado de alguns pontos que quase obrigatoriamente deveríamos passar
mas obviamente que estes pontos iam sendo abordados de forma um pouco livre. Para além da dita entrevista feita a andar, a entrevista obedeceu a uma recolha bastante vasta de informação, diria. Portanto, nós recolhíamos o áudio das entrevistas, quer do entrevistado, quer do entrevistador. Toda esta informação depois foi transcrita para facilitar o trabalho. Tínhamos uma equipa não só do entrevistador, mas também de observadores, portanto, colegas que iam atrás da parelha entrevistado-entrevistador, registando, por exemplo, alguns comportamentos. Uma coisa é aquilo que nós dizemos, outra coisa é aquilo que nós fazemos, e, portanto, um dos objetivos era recolher também alguns comportamentos que não eram verbalizados, não é? Podia ser, por exemplo, o medo de atravessar numa passadeira, a reticência de passar, ou o contrário, passar sem olhar para o que estava em volta, e, portanto, recolhemos também esses elementos comportamentais dos indivíduos. Fizemos muitos registros fotográficos do que a pessoa nos ia assinalando, quer para aspectos positivos, quer negativos, e um último elemento de informação foi a recolha do próprio percurso que a pessoa fazia através de GPS. Relativamente então à realização das entrevistas, nós fizemos 20 entrevistas num período, em termos meteorológicos, não muito simpático, portanto apanhou ali o inverno, início de primavera. A verdade é que as pessoas não se coibiam de sair, excepto em dias de tempestade extrema, mas as pessoas não se coibiam de sair com mais frio, mais chuva, menos chuva. Estas 20 entrevistas tiveram uma duração média de 77 minutos. Obviamente estes 77 minutos não são todos a andar, mas a verdade é que as pessoas iam ganhando confiança e queriam andar um pouco mais e mostrar mais dos pontos fortes e dos pontos fracos da sua área de residência, e a distância média destes percursos foi cerca de 1,5 km. Tivemos diferentes perfis de população, portanto tínhamos população idosa e famílias com crianças, mas tivemos inquiridos ou entrevistados que traziam o cão, que traziam as próprias crianças e, portanto, mostravam as suas dificuldades. Curiosamente ou não, e isto é um problema, diria que, de participação pública que acontece muito nos inquéritos, e aqui também acabou por acontecer, é a população com maiores rendimentos e com maior escolaridade que acaba por aderir mais a este tipo de partilhas. Portanto, acabamos por ter aqui um nível de escolaridade muito elevado na nossa amostra, e também o rendimento económico do agregado é também ele relativamente elevado. Depois, toda esta informação, obviamente, necessitou de um certo tratamento relacionado com condições de ética, de RGPD, de facilitação de material para tratamento qualitativo e de conteúdo pela equipa. Portanto, acabámos por transcrever todas as entrevistas, de anonimizar ou pseudo-anonimizar todos os nossos entrevistados, e acabámos também por usar algumas ferramentas de inteligência artificial para nos apoiar em algumas tarefas, nomeadamente a revisão de texto. Portanto, a transcrição automática, nós usámos esta ferramenta Clipto, que realmente era muito boa e muito rápida, mas havia algumas palavras que ficavam estranhas, que não faziam sentido, e a inteligência artificial faz estas correções muito bem. Claro que têm de ser validadas, mas há determinados erros que a inteligência conseguiu apanhar muito bem e, obviamente, apoiar a transcrição, a tradução desta informação para que toda a equipa do projeto conseguisse interpretar a informação. Relativamente aos percursos, e avançando agora, finalmente, para os nossos resultados, olhando, antes de mais, para os percursos. Isto são os nossos registros de GPS, portanto conseguimos registar percurso a percurso, obviamente.
temos a velocidade, temos algumas informações de contexto do dia, qual era a temperatura do momento, vemos não só a velocidade, mas o próprio percurso tem identificado a velocidade e, portanto, conseguimos de forma muito rápida e sem grandes análises estatísticas perceber que a população mais idosa fazia o seu percurso de forma mais lenta e a população mais jovem acabava por ter um passo mais acelerado. Curiosamente, também há troços do percurso em que a pessoa acelerou o percurso ou em que a pessoa acabou por andar mais devagar, porque quis mostrar alguma coisa, porque estávamos a falar do rio e, portanto, também é muito curioso ver esta, não diria discrepância, mas estas oscilações das velocidades. Obviamente que, e nós dentro do projeto acabámos por discutir um pouco isto, se poderíamos usar este tipo de recolha das velocidades, se podíamos usar isto para criar a velocidade média de diferentes perfis de pessoas. A verdade é que com o que nós recolhemos, não. E não porquê? Porque a pessoa não está a andar naturalmente, está a falar, não é? Está a falar connosco e para nos mostrar a árvore que ocupa o passeio ou para mostrar a casa onde nasceu e, portanto, esta velocidade que aqui está não representa a nossa velocidade real. Embora que percebemos que pode ser um proxy, uma aproximação a esses diferenciais de velocidade. Claro que o segundo passo foi sobrepor estes percursos. Estes mapas não são os nossos mapas finais, portanto há alguns últimos percursos que não foram adicionados aqui, mas conseguimos sobrepor todos os percursos, perceber, aqui propositadamente não está nem a origem nem o destino por uma questão de RGPD, mas conseguimos perceber de onde começaram as deslocações e para onde se deslocaram as pessoas. Volto a dizer que nós não condicionávamos a deslocação, nem os destinos, nem a seleção do percurso. Portanto, o que nós dizíamos à pessoa era que nos levasse a fazer um percurso que a pessoa fizesse no seu cotidiano, que parasse em 2 ou 3 pontos também regulares para essa pessoa, mas nós não condicionávamos nada o percurso. E depois, claro, tendo estes 2 grupos alvo, conseguimos também discernir que deslocações fizeram as famílias com crianças e a população idosa. E isto, numa análise primária e bastante simples, numa primeira etapa, foi muito interessante ver que, sendo muito pouco o número de entrevistas realizadas, portanto foram 20 entrevistas, a verdade é que há fenómenos muito curiosos. Por exemplo, na freguesia de Benfica, independentemente da origem, e posso-vos dizer que as origens localizam-se nas áreas mais afastadas do centro, deveriam calcular, considerando a diversidade enorme de origens que tivemos dentro da freguesia de Benfica, o grande ponto de centralidade e de fim destas entrevistas foi a Estrada de Benfica. Ou porque era o café onde ia todos os dias, ou porque era a igreja, ou porque tinha o Palácio Baldaia e as pessoas acabam por se aproximar e, portanto, vemos um enorme fluxo, independentemente da origem, da residência, para este eixo central. Não é? Este eixo central que nos últimos anos também tem sofrido algumas reformulações, nomeadamente a grande redução de tráfego automóvel para dar prioridade ao transporte público e facilitar quem se desloca de forma pedonal. Um segundo ponto também muito curioso nestas deslocações, para além deste fluxo e concentração para a Estrada de Benfica, independentemente do destino, foi realmente a passagem pelo Parque Silva Porto, portanto, pela denominada Mata de Benfica. Várias pessoas, quer do grupo da população idosa, quer do grupo das famílias com crianças, acabaram por escolher passar por dentro do parque como forma de deslocação.
Muitos deles diziam que queriam mostrar o parque porque é uma área de lazer onde vão regularmente, e outros afirmam que usam este parque como local de passagem. Portanto, é muito mais seguro em termos de, não só de segurança física, mas a questão do ruído, do confronto com outros meios de transporte. Há várias pessoas que acabam por escolher esta área mais protegida, mesmo tendo uma enorme inclinação. Para quem não conhece este Parque Verde, mesmo com a enorme inclinação, as pessoas consideraram que é um sítio mais aprazível para fazer as suas deslocações. Por outro lado, no Parque das Nações, também tivemos inquiridos de toda a área da freguesia e, curiosamente, e daí eu ter-vos sublinhado a importância da organização do território, portanto, temos aqui uma organização muito mais linear, obviamente facilitada pela frente, ou potenciada pela frente de rio. A verdade é que os padrões de deslocação que as pessoas decidiram tomar dividem claramente o Parque das Nações Norte e o Parque das Nações Sul. Portanto, de forma muito grossa, quem reside na área sul não vai a norte e quem reside na área norte não vai a sul, a não ser esporadicamente resolver alguma situação. Qual é o ponto onde eles se encontram? O centro da freguesia, que tem o Centro Comercial Vasco da Gama, e onde tem a Gara do Oriente. E, por sua vez, o metro e uma série de amenidades. Portanto, foi também muito curioso ver esta dicotomia dentro de uma mesma freguesia. Portanto, há claramente uma separação. Qual é o ponto comum e que mais frequentemente foi destacado aqui? Claramente a frente de rio, não é? Com todos os problemas e limitações que a frente tem, a verdade é que todos os residentes valorizaram este elemento natural. Só dar-vos também uma pequena luz de estudos que estão a surgir, e peço desculpa pela pequena dimensão destes mapas, alguns estudos paralelos ao projeto que estão a surgir. Temos alguns alunos a esmiuçar um pouco mais esta informação, nomeadamente a estudar estas deslocações que as pessoas decidiram fazer e a avaliar algumas condições, alguns elementos destes eixos. Portanto, estamos a falar de avenidas largas, passeios largos, ruas estreitas sem passeio, qual é a qualidade do passeio, qual é a diversidade de funções, a qualidade das fachadas. Portanto, estamos agora a esmiuçar estas opções feitas pela população. Segundo ponto, voltando novamente à questão do conceito da cidade dos 15 minutos, a acessibilidade, as condições de mobilidade são uma componente muito importante. A segunda componente são as funções. E, portanto, antes de vos falar da acessibilidade, vou-vos mostrar muito rapidamente o que é que estes 20 entrevistados, sabemos que é uma amostra muito residual, confrontando com a população total, que tipo de funções é que as pessoas mais procuram ou, não procurando tão frequentemente, consideram mais relevantes. E, portanto, percebemos rapidamente com esta hierarquia de importância, e aqui nós não distinguimos se esta importância era porque a pessoa realizava com maior frequência ou porque considerava realmente mais importante, não é? Sabemos que as escolas são importantes para as famílias com crianças, porque é um destino diário. Mas sabemos também que os centros de saúde ou equipamentos de saúde são importantes para todos nós, embora grande parte de nós não se desloque todos os dias, não é? Portanto, aqui ficou ao critério dos nossos entrevistados, mas surgiram aqui 3 grandes funções como as mais importantes no seu cotidiano. Portanto, primeira, de longe, a questão das compras alimentares, quer seja em supermercado, quer seja em mini-mercados e mercearias. Segunda função, áreas de lazer, espaços verdes, cafés e restaurantes e funções complementares de recreação. E um terceiro,
claro que aqui surge a educação, porque metade das nossas famílias tinham crianças, portanto, obviamente que surge estas funções. E isto porquê? Porque também é importante não dar a mesma importância a todas as funções, não é? Se tivermos de priorizar algumas funções em detrimento de outras, devemos saber então quais são as mais importantes. E depois, também num pequeno inquérito realizado no final da entrevista, perguntámos sobre a avaliação, como é que avaliava a acessibilidade a estas diferentes funções e separámos ou fizemos uma análise em 2 tempos. Portanto, comparámos os 2 bairros, ou as 2 freguesias que estamos a analisar, Benfica e Parque das Nações, e depois fizemos também uma análise separada ou comparativa entre a população idosa e as famílias com crianças. E, portanto, obviamente que aqui vão emergir de forma muito rápida algumas diferenças entre territórios. Por exemplo, o Parque das Nações, apesar de ser uma área de construção nova, a verdade é que tem escassez de alguns equipamentos escolares, equipamento de saúde, alguns equipamentos desportivos, obrigando a população que reside nesta freguesia a deslocar-se para outras freguesias para procurar estas funções. Em Benfica isso não se verifica, por exemplo, e portanto temos aqui algumas discrepâncias nesta avaliação da satisfação da acessibilidade a 15 minutos a pé. E depois, por grupos, obviamente também temos percepções diferentes consoante o grupo, obviamente dependendo do que também cada grupo e cada indivíduo procura com maior ou menor frequência. Portanto, o que nós acabamos por encontrar, e isso também está a estudar na literatura, é que muitas vezes nós não sabemos avaliar ou avaliamos pior aquilo que desconhecemos, não é? E, portanto, se me perguntarem pela qualidade do transporte público em Aveiro, eu não sei, porque não uso, não é? E, portanto, isso também acaba por emergir aqui neste quantitativo. Portanto, há algumas discrepâncias que estão relacionadas com, passo o pleonasmo, esta relação entre a vivência e a percepção. E agora, olhando para o que eles então nos disseram, e obviamente o que eu vos vou apresentar aqui é uma síntese, haviam muitos outros pontos que poderiam ser levantados, mas por questões de organização de tempo falaremos destes mais relevantes. E portanto, dentro destes discursos sobre a acessibilidade, enquanto fazíamos as nossas caminhadas, a nossa entrevista, emergiram aqui 5 grandes tópicos. Portanto, as questões do desenho viário, incluindo o atravessamento, como um aspecto fundamental. Um segundo tópico também, ele muito abordado, o espaço pedonal, portanto, o espaço de passeio e a associação à micromobilidade, e já vamos ver que isto tem aqui uma grande relação, até porque muitas vezes há alguns conflitos e sobreposições entre vários meios de transporte, vários modos, não é? Quando a ciclovia está em cima do passeio. Um terceiro ponto que emergiu foi a importância das funções urbanas, o que é que as pessoas realmente procuravam no bairro, e as amenidades, a importância das amenidades verdes e azuis, os espaços verdes e azuis. Um quarto ponto relativamente à segurança rodoviária e à segurança pessoal, e este aspecto é fundamental quando falamos numa acessibilidade e mobilidade autónoma, independente, especialmente para pessoas com maiores vulnerabilidades, como os idosos ou as crianças. E, finalmente, vou-vos falar também muito rapidamente sobre algumas informações relativamente a capacidades funcionais do indivíduo e da sua relação com as escolhas modais que eles acabam por ter. Relativamente ao desenho viário e aos atravessamentos, o que é que nós podemos sublinhar aqui? Obviamente, quer para os mais idosos, quer para os mais jovens, das famílias com crianças, a continuidade do passeio com segurança e os atravessamentos são um fator muito relevante, mas também dado como sublinhado pelos mais idosos,
esta falta de atravessamentos seguros que eles consideram não haver. E isto porquê? Porque os idosos preferem ou querem sempre fazer o menor percurso possível, e o menor percurso possível tende a evitar grandes distâncias para fazer passagens na passadeira, por exemplo, atravessamentos na passadeira. E, portanto, eles consideram que por eles deveria haver mais opções de atravessamento seguro. Obviamente sabemos que isto não poderia ser assim, nem toda a via pode ser uma passadeira, mas realmente é um aspecto a ter em conta em áreas mais envelhecidas. Um aspecto também comum aos dois grupos, a questão da sinalização. E como peões, e nós entrevistámos este grupo de pessoas sempre na ótica do peão, ok? A questão da sinalização foi sublinhada como importante, e também nestes dois grupos considera-se que a sinalização é um fator de segurança. Portanto, eles consideram que um condutor constrange-se mais em infringir as regras, por exemplo, em passar um sinal vermelho, do que numa área em que não haja sinalização e o condutor de algum transporte motorizado acaba por não dar prioridade ao peão. Portanto, como peões, este grupo promove a sinalização, os semáforos, como questão de segurança. Por outro lado, e relativamente ao próprio desenho viário, as famílias com crianças acabaram, na generalidade, por sublinhar um aspecto importante. Quando queremos que as crianças andem de forma autónoma e independente, há aqui um grande conflito neste atravessamento, que é o quê? A baixa estatura das crianças torna-as, aos olhos dos pais, invisíveis. E, portanto, uma criança de baixa estatura fica escondida por um carro, um automóvel que esteja estacionado, e, portanto, os automóveis que estão em movimento só veem a criança quando já estão em cima da passadeira. E posso-vos dizer que houve mesmo uma família que fez essa experiência connosco, quase que pôs a criança no meio da passadeira para ver. Vai ver que eles não vão parar. E é verdade. E estávamos numa área nem envolvente escolar, portanto, que ainda deveria ser uma área de maior sensibilidade dos condutores e de todos os modos, não é? Portanto, temos várias afirmações muito, muito interessantes e que explicam muito bem o que é que acontece aqui. Por outro lado, como eu vos disse, um segundo ponto é o próprio espaço pedonal, o espaço alocado ao peão. Este espaço, obviamente, quando pensamos na freguesia de Benfica, uma freguesia bastante densa, consolidada, com séculos de história e de construção, comparativamente à área do Parque das Nações, que foi feita de novo com grandes eixos e com outro mindset em termos de planeamento territorial, a verdade é que o próprio espaço disponível, o espaço útil disponível é completamente diferente, não é? E, portanto, isto implica no quê? Nos outros elementos que estão ou que se sobrepõem ou que conflituam com este espaço pedonal. Por exemplo, enquanto em Benfica não só a qualidade do passeio, já falaremos disso, foi sublinhada, a verdade é que muito frequentemente foram sublinhados obstáculos na via. São os passeios, são os pilaretes, é a iluminação, são os automóveis que estacionam em cima do passeio. Portanto, em Benfica, esses elementos foram altamente referenciados. Se formos para o Parque das Nações, esses elementos que constam do mesmo espaço nem apareceram. Porquê? Porque o espaço útil para o peão se deslocar é o suficiente para não haver conflito. E, portanto, no Parque das Nações, estes mesmos elementos nem foram referidos. Sublinhar aqui um aspecto muito interessante. Quando falamos de pilaretes, é sempre uma discussão a existência de pilaretes na cidade. Alguns consideram realmente um elemento de segurança, outros consideram um exagero e um mono na cidade, que acaba por visualmente ser um transtorno. A verdade é que a grande maioria dos nossos entrevistados
estão satisfeitos, não gostando visualmente dos pilaretes, consideram que realmente é uma medida que é necessária. Portanto, é um mal necessário para que o peão tenha o seu espaço. O que é que eu vos queria também sublinhar aqui neste espaço pedonal? Obviamente é a qualidade dos passeios, não é? Isto está associado à nossa calçada portuguesa, que é altamente escorregadia, especialmente em tempos de chuva. Pior ainda se estivermos a falar de ruas com um declive acentuado. A manutenção é também ela cara e sabemos que muitas vezes pouco frequente e, portanto, a questão da calçada foi amplamente sublinhada, para além de que foram sublinhados medidas positivas. Portanto, curiosamente aqui neste caso, quer em Benfica, quer no Parque das Nações, já surgem medidas de colmatação deste tipo de materiais de pavimento. Portanto, em Benfica, nas grandes ruas comerciais, para quem não foi ainda a Benfica nos últimos tempos, nas grandes ruas comerciais há uma grande porção de passeio que foi, onde houve uma substituição de pavimento e, portanto, há agora umas áreas com melhor qualidade para a deslocação. No Parque das Nações isso já acabava por estar abrangido, contudo, no Parque das Nações o que é que acaba por acontecer, e quem conhece aquele grande passeio, realmente, não digo a primeira linha junto ao rio, mas a segunda linha, antes de chegarmos ao centro comercial, temos uma ciclovia, não é? E o que é que acontece? Há aqui um enorme cruzamento entre os ciclistas e os peões, não é? Que consideram que a ciclovia tem um pavimento muito mais confortável e todos nós compreendemos. Portanto, é muito frequente olharmos para o Parque das Nações. Portanto, tínhamos uma família com crianças que ia de carrinho de bebê e que toma sempre este caminho. Portanto, foge às grandes avenidas e ao tráfego, foge também junto ao rio, onde as árvores e as raízes levantaram o pavimento e, portanto, opta por usar a ciclovia. Um terceiro aspecto, as funções urbanas. Já vimos uma pequena síntese do que é que as pessoas deram mais importância. Em Benfica, e aqui temos um perfil também muito distinto, não é? Em Benfica emergiu claramente o comércio de proximidade, as mercearias, as pequenas lojas de bairro, onde a população já se conhece, onde os comerciantes conhecem os seus clientes, os seus gostos, não é? Temos aqui, por exemplo, um dos nossos idosos que diz que prefere ir às pequenas mercearias, conhece os donos, fala com os vizinhos, sinto-me mais seguro. Aqui troquei o género. Estas lojas fazem parte da nossa vida. Portanto, há realmente, o comércio é um fator-chave para a dinâmica da comunidade, não é? É um ponto que une a comunidade. Isso não acontece no Parque das Nações. Portanto, a dinâmica de comunidade no Parque das Nações não é tão evidente. Os próprios inquiridos diziam que foram para ali, mas não queriam... esse não era o fator-chave da escolha do local de residência. O fator-chave estava mais associado ou à acessibilidade ou às condições habitacionais, ter uma casa nova, por exemplo. O contrário acontece em Benfica, em que temos gerações sobre gerações sobre gerações. E posso-vos dizer que nós, por exemplo, nas nossas entrevistas, entrevistámos famílias com as duas gerações a residir em Benfica. Portanto, os avós como idosos e a família com crianças. E isto mostra esta dinâmica diferenciada. Depois, um ponto comum, como eu vos disse, em ambos, é a procura de espaços verdes, espaços, as frentes de rio, as áreas de lazer foram vistas por todos e nos dois bairros como positivas. Relativamente à segurança, e aqui incluímos segurança rodoviária e segurança pessoal, já vos falei da questão dos semáforos, não é? Portanto, os semáforos são vistos como elementos de segurança porque priorizam claramente quem é que deve passar, pese embora os entrevistados enquanto peões percebam que claramente a cidade está feita para o automóvel. Portanto, muito mais tempo verde, de semáforo verde
para o automóvel do que semáforo verde para os peões. Um aspecto que foi importante e que foi sublinhado é a questão da iluminação, como um aspecto de segurança ou de insegurança na falta dela. E já falei do comportamento dos condutores. E depois a questão do sentimento de pertença, obviamente, associado à questão do comércio, da comunidade, de conhecermos a vizinhança. Esse conhecimento da vizinhança e do comércio local foi tido como um aspecto de segurança. Portanto, a população de Benfica revelou maior conforto e maior segurança em andar a pé, especialmente sozinhos e até à noite, nós distinguíamos esta questão. Sentiram-se muito mais seguros porque sabiam que iam encontrar algum vizinho ou que iam passar pelo senhor do café ou o senhor da mercearia e tinham ali algumas referências e alguns pontos de apoio. Por outro lado, no Parque das Nações, a segurança já não é assim tão evidente. E não é uma questão de segurança dentro da comunidade, o que podemos chamar da comunidade, não é entre residentes, mas são de fatores externos a estes residentes. E esta insegurança também não é dirigida à população residente, mas sim mais dirigida à população turista. Só que, claro que sabemos que estes fenómenos de insegurança acabam por se multiplicar e espraiar no território e, obviamente, na população afetada. Mas foi um aspecto que foi falado, esta insegurança associada ao excesso de turismo, e o excesso de turismo acaba por atrair comportamentos menos simpáticos. E, finalmente, e olhando para os indivíduos em si, a capacidade funcional, queríamos sublinhar a capacidade funcional e, por sua vez, a ligação às escolhas modais. E aqui, obviamente, foi interessante e dentro do nosso grupo de entrevistados tínhamos pessoas claramente totalmente aptas para uma deslocação pedonal independente e autónoma, tínhamos pessoas com deslocação condicionada. Posso-vos dizer que a nossa entrevistada mais idosa tinha 86 anos, vivia num segundo andar sem elevador, foi a filha dela que a propôs para esta entrevista e, portanto, tinha tudo para correr mal, não é? Mas correu muito bem, a senhora andava de andarilho e realmente deu-nos outra perspectiva, não é? Que nós podíamos não ter tanta noção. E, portanto, obviamente, a nossa compleição física, a nossa capacidade e condição de saúde física, mental e cognitiva, obviamente, tem aqui uma grande influência. Não só no nosso nível de mobilidade, mas também nas opções de mobilidade que nós tomamos. Aquilo que eu vos disse, a população idosa acaba por ter comportamentos mais arriscados porque quer seguir o caminho mais curto, e, portanto, não passa na passadeira, não é? Ao contrário das famílias com crianças que são mais cautelosas, também tem aqui um fator pedagógico, não é? Tem um fator pedagógico, mas também são realmente pessoas que estão com um mindset mais cauteloso. Isso não acontece com os idosos. Portanto, querem deslocações curtas, rápidas, mesmo que tenham de andar fora da estrada, passar a estrada fora da passadeira. E esta combinação da questão física, cognitiva e psicológica, obviamente que depois tem influência na nossa gestão de esforço, não é? Há quem tenha capacidade de andar mais, em termos de tempo, em termos de quilómetros, e quem tenha menos capacidade. Um aspecto também muito interessante, confrontando as famílias com idosos e as famílias com crianças, é que os idosos, também associado à sua condição física e capacidade de resistência, preferem fazer deslocações mais pequenas, mas mais deslocações por dia, se necessário, do que fazer uma única deslocação com várias paragens. Portanto, preferem ir à mercearia e voltar, descansar um pouco e ao fim do dia sair, porque vão comprar o pão e voltam. Já as famílias com crianças, porque têm outro cotidiano, não é? E aqui estes pais têm de encaixar os horários das crianças no seu próprio horário, claramente procuravam uma deslocação com mais paragens pelo meio. Esta capacidade de se deslocar a pé
e isto falando agora mais na população idosa, acaba por fazer com que as pessoas procurem outras soluções, não é? Mesmo que seja para andar na proximidade da sua habitação. E aqui o grupo dos idosos, acabaram também por frequentemente falar da questão da gratuitidade do transporte público, que foi aqui uma grande mudança também do seu próprio mindset, não é? Portanto, pessoas que faziam pequenas deslocações consideravam que pagar o passe não era um custo, e para muitas famílias é um custo relativamente alto dentro do seu orçamento familiar. Com o passe gratuito abre todo um leque de possibilidades de deslocação em que poupa a pessoa fisicamente, não é? E, portanto, acabámos por ouvir aqui estratégias muito curiosas da população mais idosa, em que faz esta combinação entre o uso de transporte público e a opção pedonal. Portanto, imaginem, havia pessoas que diziam que havia uma determinada rua muito inclinada, que a sua rua era muito inclinada e que, portanto, quando era para descer a rua, iam a pé, calmamente, mas depois para subir a rua com as compras, apanhavam um autocarro, mesmo que fosse só para entrar numa paragem e sair na próxima. E, portanto, este aspecto foi altamente valorizado pela população mais idosa, sendo certo também que os fatores de conforto e de frequência deste transporte foram também falados. Portanto, a mesma pessoa que usa o autocarro para subir a rua, que custa bastante, também disse, mas aqui na estrada de Benfica estas lombas são péssimas, porque o de autocarro quase que batemos no teto. Portanto, realmente uma pessoa com uma complexão física, diríamos, normal, regular, não sente estes frições, mas um idoso que era a mesma senhora do andarilho, para ela qualquer solavanco tinha um impacto negativo na sua sensibilidade. Já as famílias com crianças também usam o autocarro, algumas vezes, por exemplo, na tentativa de fugir a condições meteorológicas mais extremas. Portanto, é curioso que e fazendo um parênteses, obviamente acredito que estes 20 entrevistados, por terem aceito participar no estudo e se terem sujeitado a estas entrevistas a andar, são pessoas que estão sensíveis à temática, não é? E, portanto, grande parte delas andava realmente regularmente a pé ou colmatava a deslocação com o transporte público. Claro que alguém que ande 100% de carro não tinha nada a dizer neste estudo, não é? Ou tinha muito pouco. E, portanto, obviamente que a amostra das entrevistas acaba por estar muito enviesada para pessoas que tinham interesse na temática. Para além destes fatores que acabei de vos sublinhar, estes 5 grandes tópicos que acabaram por emergir, obviamente, e como também já fomos aqui pontuando esta apresentação, acabam por surgir perspectivas, alguns pontos comuns, mas também alguns pontos diferentes entre os entrevistados em Benfica e os entrevistados no Parque das Nações, não é? E, portanto, relativamente ao desenho viário, obviamente que o território de base e a estrutura de base são naturalmente diferentes e, portanto, as percepções e comportamentos também eles foram diferentes. Curiosamente, em Benfica, falam destas novas iniciativas que a Junta e a Câmara, de forma combinada, têm vindo a fazer, mas, por outro lado, consideram que estas intervenções são, de certa forma, descontínuas e desconexas uma das outras. Portanto, imaginem, melhoram o pavimento no passeio, mas depois chega à continuidade do passeio e acaba esse novo pavimento, o que não acontece tanto no Parque das Nações. Portanto, há aqui claramente uma diferença. Por sua vez, tal como também já foi dito, o espaço pedonal numa freguesia e noutra é consideravelmente diferente. Basta pensar que em algumas ruas de Benfica o espaço para o peão é realmente curto e até algumas ruas
chegam a não ter este espaço para o peão, embora, deixem-me também fazer um parênteses, em Benfica e em alguns pequenos bairros de Benfica surgem algumas áreas onde há uma coexistência de modos e em que o transporte motorizado se junta ao peão e passa tudo pela mesma área, e a verdade é que essas áreas de coexistência funcionam bem. Porquê? Porque os condutores dos transportes motorizados têm uma maior sensibilidade e sabem que ali têm de gerir a sua prioridade, têm de gerir a prioridade com o peão. Por outro lado, funções, há aqui uma componente simultânea das funções prioritárias, mas pontos divergentes. Portanto, nas funções urbanas em Benfica, a questão do comércio local e as funções locais foram muito mais descritas, contrariamente ao Parque das Nações, em que há a procura de grandes centros comerciais, grandes equipamentos, e há muito menos esta vida de bairro, também porque a própria população, portanto, a população e as gerações presentes têm também um perfil distinto. Portanto, em Benfica, como eu vos disse, apesar de ser uma freguesia mais envelhecida, temos aqui as três gerações, portanto, temos os avós, temos os pais e temos os netos. Na freguesia do Parque das Nações não é bem isso que acontece, portanto, há uma maior homogeneidade em termos de faixa etária. Porquê? Porque há 20, 30 anos as pessoas que ocuparam aquela área eram essencialmente pessoas ativas que estão agora a entrar no período de reforma, não é? E, portanto, estão agora a começar esta fase da velhice. Finalmente, a segurança, também vimos que há diferentes percepções, diferentes sensações. Em Benfica, sublinha-se mais a insegurança rodoviária, especialmente no momento do cruzamento. No Parque das Nações foi mais sublinhada a segurança pessoal, o medo dos assaltos e da proximidade a situações de conflito, muito associados à noite e ao turismo. E depois, obviamente, a questão das capacidades funcionais dos indivíduos, que também acabam por ter impactos diferentes numa freguesia com altos e baixos, como é Benfica, ou no Parque das Nações, que é na sua maioria plano, e portanto isto também acaba por ter influência nas dinâmicas. Finalmente, e para quem esteve aqui na sessão passada já viu esta informação, mas estas entrevistas que nos permitiram esmiuçar mais o que é a percepção das pessoas, os seus problemas e para onde é que elas olham quando nós falamos de mobilidade e de acessibilidade, o que claramente não é o que o planeador e o decisor olha quando pensa na cidade como um todo, não é? E iremos procurar escalar esta informação para o nível da cidade e, portanto, já está em andamento um inquérito online. Como eu vos disse, este inquérito online tem este sigla de PPGIS, um Public Participatory GIS Survey. Qual é a diferença? É que é um inquérito online, como a maioria de nós já respondeu, mas tem uma componente espacial. Já vos vou mostrar em que é que esta componente espacial se concretiza e, portanto, estas nuances que conseguimos obter das entrevistas que fizemos e pequenos detalhes levantaram-nos uma série de questões que foram incluídas neste inquérito online. Este inquérito está a ser realizado por toda a cidade, mas com especial foco nestas nossas 10 áreas de estudo, e o nosso objetivo com este inquérito é perceber se diferentes contextos urbanos, diferentes densidades de funções, de amenidades, geram níveis de acessibilidade e comportamentos e percepções distintas ou não tão distintas. Este é o nosso inquérito, só para vos mostrar, portanto, tem uma componente de inquérito normal, mas a componente espacializada é com, por exemplo, a localização do cotidiano das pessoas, não é? E, portanto, pedimos que a pessoa localize
a sua área de residência, uma localização aproximada, obviamente, que localize o local de trabalho e que nos localize alguns pontos destas diversas funções que vêm também do conceito original da cidade dos 15 minutos. E qual é o nosso objetivo? É perceber se a pessoa, portanto, se a cada ponto de residência marcado, onde é que está, qual é a área de abrangência do cotidiano dessa pessoa. Não é? Portanto, este inquérito está em andamento, depois quem reside na cidade de Lisboa ainda não o fez, poderá, aconselhamos e convidamos a que participem neste inquérito. E só para vos mostrar, isto é mesmo informação pura e dura ainda, sem qualquer tratamento, mas para perceberem, entre os vários núcleos das áreas de estudo, baseado na residência, não é? A origem das deslocações, podemos ver que depois, quando olhamos para o trabalho ou quando olhamos para os outros destinos, as áreas ocupadas por estes destinos são mais alargadas, não é? E, portanto, agora cabe-nos a nós, com algumas métricas de sistemas de informação geográfica, compreender as pessoas que realmente usam e usufruem da sua proximidade, ou não, ou se deslocam para áreas mais longínquas, e o porquê dessa deslocação. É porque não há a função, é uma possível resposta, é porque, havendo a função na proximidade, preferem, por algum motivo, preferem deslocar-se para outro destino. E um último elemento que também será muito curioso analisar com base neste inquérito, como eu também já vos disse, a definição de bairro, aliás, as definições dos limites dos bairros muitas vezes não são claros, não é? Portanto, são limites difusos, baseados nas percepções dos residentes e das comunidades, e nós também questionamos estes nossos inquiridos, ou pedimos que estes nossos inquiridos desenhassem a área que consideram ser o seu bairro. E, portanto, também ainda sem grande tratamento, temos aqui alguns polígonos dessa resposta, mas iremos ver que alguns deles assumem que o bairro é a sua rua, o seu quarteirão, e outros assumem uma área bastante alargada. Como podem ver, há pessoas que assumem uma grande parte da cidade como o seu bairro. E, portanto, isto também vai nos permitir discutir, área a área, o que é considerada a área, o que é considerado os limites do bairro. Não é? Alguns bairros que, pela estrutura urbana, por elementos naturais ou outros elementos infraestruturais de maior dimensão, acabam por estar mais organizados. Veja-se o bairro de Campo de Ourique, não é? Claramente uma malha muito bem, uma malha ortogonal muito bem, muito óbvia, mas há outros bairros que têm esta natureza mais difusa e, portanto, vamos também discutir o que é que as pessoas consideram o bairro, não é? Portanto, o conceito de cidade dos 15 minutos, e nós o mês passado falámos sobre isto, o que é isto da cidade dos 15 minutos? Eu poderia ter começado exatamente com isto, que é, na minha visão, a cidade dos 15 minutos não quer dizer que toda a cidade esteja nos 15 minutos, porque aí as grandes cidades nunca poderiam ser uma cidade de 15 minutos, mas centrado no indivíduo, que o indivíduo consiga fazer a grande maioria das suas funções ou das suas necessidades, responder às suas necessidades numa distância de tempo de 15 minutos. Claro que depois estes 15 minutos a pé, de bicicleta, de carro ou autocarro, geram aqui áreas de influência diversificadas. Sendo assim, o tempo já vai longo, 3 notas finais. E isto em linha com o que também foi apresentado na sessão passada. Considerando este projeto, considerando o trabalho feito até aqui, consideramos que este conceito da cidade dos 15 minutos, que aparece de forma crua e muito formatada pela visão do Carlos Moreno em 2016, deve ser esmiuçado, trabalhado, e que ganha maior robustez quando cruzamos estas várias informações, mas também quando consideramos em particular a visão e as necessidades da população.
Esta é a primeira nota. A segunda nota é que, obviamente, é fácil de entender que o contacto direto com a população, e isto quando falamos em termos de investigação, mas também deveria ser uma prática comum quando falamos em planeamento, este contacto direto com as pessoas e a recolha de dados qualitativos combinados com outras métricas e outro tipo de dados acabam por dar maior realismo ao que estamos aqui a discutir e ao que estamos a fazer. E, portanto, acaba por aproximar as necessidades reais da população, daquela população, com o que, por exemplo, um planeador pretende ou com o que um decisor cria como imagem para aquele território a curto, médio e longo prazo. E, portanto, a última conclusão é que, apesar das diferenças entre estes dois casos de estudo, claras diferenças, e também das diferenças de percepções e de comportamento entre as famílias com idosos e as famílias com crianças pequenas, a verdade é que a grande visão dos residentes vai para os problemas e as soluções à microescala. Portanto, ninguém fala de grandes infraestruturas, ninguém residentes, assume que precisa de um grande eixo viário, de um grande passeio, mas aponta aspectos micro que os afeta a cada passo que dão. Pelo contrário, portanto, temos aqui a visão bottom-up. Pelo contrário, por vezes há aqui um desencontro com a visão top-down, não é? Que vem dos decisores e dos planeadores, que obviamente têm de gerir um território, uma comunidade, mas que acaba por, tendo uma área mais alargada, ver a big picture e não os pequenos apontamentos que, eventualmente, com ações de curto prazo, baixo custo e rápida execução, melhorariam substancialmente a mobilidade e a acessibilidade da população e que interferia realmente no seu cotidiano. Portanto, esta análise abre-nos aqui uma porta para também trabalharmos melhor esta ligação de escalas. Muito obrigada pela vossa presença, mais uma vez. Muito obrigado, Ana, por esta apresentação e, fundamentalmente, que com estas metodologias nós conseguimos dar alguma alma aos dados. E, portanto, aqui eu acho que é um aspecto muito importante para este tipo de abordagens. Eu, no fundo, dar esta componente que é muito relevante para a prática e para o nosso conhecimento, mas depois para a intervenção em termos de espaço público. Não sei se vocês têm alguma questão a colocar à Ana. Ora, boa noite, Ana. Mais uma vez o gosto pela apresentação. A minha ligeira intervenção na qualidade de inovador e crítico é tristeza pela assistência. Estamos a falar de investimento comunitário, estamos a falar de ciência, estamos a falar de investigação e os destinatários-alvo, que é a comunidade, o autarca e outros, alguma coisa está a correr mal, não estão presentes. No tocante à mobilidade, que sou extremamente sensível e participativo, como em todas as áreas de investigação, na minha ou noutras, focamos-nos no problema e nunca focamos-nos nas soluções do problema. E, portanto, os decisores amanhã, quando leem a investigação, veem o problema e depois vão aplicar a sua microsolução do orçamento público na gestão do problema e não a ciência aplicada à gestão do problema. Na mobilidade, tenho a particularidade da sensibilidade de não se falar da preguiça da sociedade, não é? Portanto, temos uma sociedade preguiçosa, nada comparável, provavelmente, com os outros intervenientes neste projeto. Ora, se temos uma sociedade preguiçosa
que não se preocupa com a demência, com o Alzheimer, com o Parkinson, porque não nos mexemos na vida, na sociedade, e cultivamos não nos mexermos, falar de mobilidade, de uma sociedade que, não se, que fomenta a lata com 4 rodas e tenho um declive de 2%, há uma inclinação brutal, em vez de pensar, vou fazer um bocadinho de cardio, porque faz-me bem à saúde, é uma cidade preguiçosa. Ali os psicólogos dizem-me, não fales de preguiça, fala de desmotivação. Quer dizer, ao que isto chega, não é? Tá? E, portanto, a mobilidade, a ciclovia, que não é ciclovia, tirem o boneco da bicicleta e coloquem um boneco para as pessoas circularem a pé, e colocam as bicicletas na estrada, que é o lugar delas. Portanto, preguiça muita e fica-se completamente constrangido quando se fala de mobilidade. E a mobilidade é um cansaço. Fazer 10 minutos a pé é um cansaço, fazer 5 minutos a pé, ou é um cansaço fazer os 15 minutos de bicicleta, não é? Fomentando outras opções de mobilidade consecutivamente. Vamos para outras culturas. Cito o ridículo da Eslováquia a aplicar a 1 de janeiro, é proibido correr nos passeios a mais que 6 km por hora. Portanto, estamos a ver a outra cultura não preguiçosa o que é que faz diariamente, não é? Anda e movimenta-se. É um tema para outra mobilidade, que é esta de não nos mexermos para fazermos a nossa própria mobilidade. E hoje não sei se está aqui muitos, mas na anterior presença, de 6 pessoas que estavam aqui, os 6 vieram de automóvel. Há de fomentar não nos mexermos e andarmos muito de lata com 4 rodas. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Eu realmente, em relação àquilo que foi referido aqui, eu estou um bocado mais sensibilizado porque neste momento já não sou, mas já fui autarca. E uma das coisas que eu sinto na cidade, eu nasci em Lisboa, mas agora vivo na periferia, mas conheço a cidade de Lisboa razoavelmente, digamos, pelo menos os bairros que falou. Benfica é um bairro que eu realmente frequento, digamos, o Parque das Nações é um bocado diferente. Há uma coisa que é importante perceber, é que se nós formos comparar Benfica, que realmente é um bairro, como disse, histórico e com muitas pessoas idosas, que vivem lá há muitos anos, enquanto o Parque das Nações é novo, mas há uma coisa que é interessante, são pessoas que vivem a cidade, nomeadamente o Benfica. Se nós formos para a periferia, ou seja, para as cidades, digamos, ditas satélites de Lisboa, já as pessoas não vivem tanto a cidade como Lisboa. E realmente às vezes dá gosto de ver. É evidente que se nós formos, por exemplo, para a parte mais histórica, Castelo e não sei o quê, aquilo está cheio de turistas, é completamente diferente, os residentes, não é? Há cada vez menos residentes, que é o grande problema de Lisboa, estamos a perder. Mas, no entanto, as pessoas movimentam-se. Os tais turistas, não é? Eu, por exemplo, quando vou ao estrangeiro, tenho sempre o cuidado de visitar e andar a pé, como é óbvio. Porque eu aqui em Lisboa, eu sou daqueles que sou um fã do transporte coletivo e andar a pé. Eu às vezes tenho bom passe e em vez de andar de coisa sou capaz de fazer 5 km a pé. Mas isto é o caso que estava a falar há bocadinho, que realmente o intervento anterior, é realmente nós temos dificuldade. Aquela questão dos idosos que falou de apanharem o autocarro quando vou, depois de fazerem as compras, sendo gratuito, mas os passos também agora são 10 euros para as pessoas a partir dos 65 anos, mesmo assim há muita gente que às vezes pode andar um bocadinho mais a pé, mas prefere não fazer os tais 100 metros ou 200 metros de autocarro do que fazer. Em relação à questão das vias e da ocupação das vias, a questão dos pilaretes e a questão dos passeios. Há uma guerra pacífica, digamos, com a história de pôr pilaretes ou não pôr pilaretes. Eu, quando estava na junta de freguesia, eu tinha a responsabilidade de pôr os pilaretes. E às vezes as pessoas diziam, que chato, pá, lá está ele a tirar outra vez mais um estacionamento de automóvel. E porque realmente as pessoas gostam, primeiro, toda a gente tem carro, na zona onde eu ando, a maior parte das pessoas andam de carro. Eu sou daqueles que sou do contra, ando a pé,
muito embora tenha carro, deixo o carro em casa, quer dizer, na garagem, é óbvio. Mas andar a pé, não há essa política e realmente em Portugal temos esse problema, não existe essa política. E muitas vezes nós temos que intervir nos passeios exatamente porque as pessoas metem o carro em cima do passeio, o que tira a mobilidade. Outras vezes eu torci-me quando as pessoas pediam para pôr pilaretes e não foram postos, porque também tínhamos outro problema. É que se não temos para estacionar os carros, as pessoas começam a estacionar na via e depois dificulta a circulação. Isto é sempre assim, devido a preço de ter cão e preço para não ter cão. É um bocado complicado. Falou outra coisa dos passeios. Realmente há uma coisa que neste momento se nota em muitas freguesias, digamos pelo menos daqui da área metropolitana de Lisboa, é a transformação dos tais passeios com digamos, tradicionais do empedrado por lajetas. Porquê? Porque a lajeta, primeiro, tem um custo mais baixo. Quando há um problema qualquer, a lajeta substitui-se rapidamente e os calceteiros cada vez são menos. Portanto, tem custos elevados. As pessoas muitas vezes não fazem aquilo não fazemos aquilo para facilitar os peões, é porque é mais barato. E essa questão do ser mais barato é importante. As pessoas também sentem-se mais confortáveis. É evidente que as senhoras que usam saltos de salto alto na calçada à portuguesa, aquilo é um desastre para partir de saltos, é ótimo. As lajetas já não têm esse problema. Portanto, essa transformação da cidade é extremamente importante. Agora, vencer aquilo que a pessoa anterior falou, que é dizer assim, epá, tem que andar mais a pé e andar menos de carro, boa sorte, porque nós realmente somos muito calões. Nós, portugueses, de uma forma geral, e é muito difícil. É evidente, se nós formos falar, por exemplo, quem vive no Castelo, ou quem vive na Graça, estamos a levar a situações diferentes. Benfica não tem elevações como a Graça, que tem o Castelo, ou que tem o Moraria, não tem. As ruas são todas a subir e a descer, não há planos. E aí há grandes dificuldades, as pessoas mais doces subirem e descerem. Aí é preciso perceber a cidade, que é diferente. Benfica, apesar de tudo, tem uns altinhos, em alguns sítios, mas não são grandes desníveis. Há uma ou outra rua que é desnivelada, mas de uma maneira geral aquilo é plano. Agora, quando fomos para o resto da cidade, é diferente. Pronto, obrigado. Era só esta. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Mais alguma participação? Ana. Só queria perguntar uma coisa sobre a definição. Só uma questão técnica na definição, porque eu não estou a par desta definição. Os 15 minutos da mobilidade é só pedonal ou pode ser integrada em todos os meios? Pode ser integrada. Portanto, ok. Isso era só a questão que eu tinha. Isso tem um limite de tempo diferenciado por modos de transporte. Sim. Não o carro. Idealmente não o carro. Idealmente não. Claro que depois, começando pelo fim, indo ao conceito, como eu vos disse, nós somos 5 grupos de estudo com áreas de intervenção muito diferentes. A nossa cidade de Lisboa é mínima comparada com Ankara, não é? Ou com a região de Groningen. E isto levanta a discussão de outros conceitos primos, que é a cidade dos 30 minutos, a cidade dos 40, 45, quando falamos de áreas suburbanas, periurbanas. Portanto, há esta, não é decalagem, mas esta diversidade consoante a nossa área de estudo. Os modos, é essencialmente modos ativos. Mas também se inclui transporte público, o carro normalmente não entra neste conceito. Sobre a questão da atividade em si, não é? E na decisão do andar a pé. Eu penso que este projeto, e com a possibilidade de contactarmos com a autarquia, e nós sabemos que isto é pesado e que mudar o comportamento das pessoas é muito pesado e demorado, é quase geracional, diria. Temos este contacto com a Câmara. Obviamente, nós neste momento estamos numa fase de levantar problemas, não é? Quais são os problemas e como é que as pessoas resolvem a sua vida, mas o objetivo final é, obviamente, propor soluções, também cruzando com as outras experiências que temos. Viena, onde há bastantes bicicletas, mas ainda temos a outra cidade de Münster, em que predomina a bicicleta, ou para deslocações fora do bairro, o comboio, pronto, vai para Dortmund, e Groningen é exatamente o contrário de Lisboa. Portanto, a província de Groningen tem uma pequena cidade, mais pequena que Lisboa,
e depois vários vilarejos espalhados. E as pessoas andam 20 km e 30 de bicicleta e acham normalíssimo. Aquilo é o normal. Porquê? Porque todo o território está preparado para isso. É plano, mas está preparado, não é? E as pessoas não se queixam. Claro que é difícil mudarmos agora. Nós dizemos, mas os idosos não têm capacidade. Até eu, de vez em quando, posso ter sido um pouco dos idosos, a capacidade física, a complexão física, mas a verdade é que vamos a Amsterdão, há novos e há todos andam de bicicleta, porque sempre andaram, não é? Portanto, porquê é que nós não podemos andar? Portanto, aí sim vamos para uma componente da psicologia, não é? De porquê é que a pessoa tem tanta dificuldade em alterar o seu comportamento. E este projeto pode ajudar a discutir um pouco isso, que é, temos uma cidade com altos e baixos, é verdade. Mas tal como falámos no mês passado, a cidade é um mito. Portanto, os altos e baixos da cidade, por exemplo, para andar de bicicleta é um mito. Já há estudos, até orientados pelo professor Nuno, na Câmara de Lisboa, em que a percentagem de vias que têm um declive onde a bicicleta realmente teria muita dificuldade em transitar, sendo que agora temos bicicletas elétricas, não é? É relativamente escasso. A pessoa tem de andar mais? Tem. Mas também não é nada que não se faça, não é? Portanto, temos aqui vários mitos, mas eu não tenho uma escola perto, mas eu não tenho a mercearia perto, mas eu não tenho o restaurante perto. Claro, nós vamos sempre comer ao restaurante à porta de casa. Mas há um conjunto de funções, e isso é um dos nossos objetivos de teste, é perceber o que é que o território pode oferecer. E se pode realmente oferecer uma vida de proximidade, o que é que motiva as pessoas a saírem e a usar o carro? Claro, o que é que se passa? Não é? Portanto, acho que este projeto, entre muitos outros que estão a decorrer, vão discutir um pouco a preguiça, os motivos da preguiça. Os motivos que fazem haver este predomínio do automóvel. Porquê? Um decisor pode decidir, temos aqui decisores, um decisor pode decidir que condições é que o território oferece, não é? É mais difícil alterar ou obrigar a mudar comportamentos, mas criando o ambiente certo, conseguimos alterar comportamentos, não é? Agora, mais uma vez, diria que isto é também uma questão geracional e que se a autarquia, os decisores a vários níveis, começarem a considerar que tem de haver uma mudança de comportamento e que isto é um comportamento, já nem digo só da mobilidade, mas um comportamento mais ativo, atividade física, ou andar a pé, etc., ir a espaços verdes, etc. Se os decisores tomarem essa consciência, têm de começar a incentivar as pessoas a essa mudança de comportamento. Mudarão a população ativa? Dificilmente. Não é? Sabemos que é muito fácil nós cairmos na tentação de mudar para um transporte mais confortável, mas é mais difícil passar do carro para o transporte público ou para o andar a pé. Embora o Covid tenha ajudado um pouco nesta quebra de mentalidades, que é perceber que afinal podes andar a pé. E afinal até tens jardins à porta de casa. Mas o que eu penso, penso que Lisboa está a caminhar para isso, que é apostar nas crianças, apostar nos jovens, porque esses sim têm uma vida mais maleável, em que as suas decisões ainda estão muito frescas, não é? E essa decisão entre andar a pé ou andar de carro, em criança, obviamente que eles não decidem por si, não é? São os pais que decidem, mas irá mudar o seu comportamento futuro. Aliás, há investigação nesse mesmo sentido. E eu penso que a Câmara de Lisboa, não estou a fazer publicidade à Câmara, mas já tem algumas iniciativas de gestão da mobilidade escolar orientadas para a mobilidade ativa. Quer seja andar a pé, quer seja de bicicleta ou transporte público. Mas tem de ser uma coisa massiva, não é? De outra forma,
não mudamos rapidamente? Muito obrigado. Só uma nota. Quando nós pensamos nos exemplos alemães ou outros Países Baixos, pensamos que eles andaram sempre assim. Não foi verdade. Isto mudou há 50 anos. Porque aí eles tinham também vários problemas de congestionamento automóvel e a partir daí foram intervenções profundas sobre a questão da mobilidade que levou a uma transformação. Portanto, a ideia... Exatamente. E houve outros onde passou da bicicleta para o automóvel, como se pensarmos no caso de Roma, nesse sentido, que foi essa inversão. Mas, de qualquer forma, temos esta ideia de que houve um processo que conduz hoje àquilo que é a realidade nestes países que nós consideramos que, de facto, têm, na verdade, uma mobilidade ativa muito mais importante e, portanto, uma importância muito mais significativa nessas deslocações. Portanto, pensar que isto foi um processo. Os mais novos têm um papel fundamental aí, se calhar têm que ter mais liberdade. Eu lembro-me, quando era mais jovem, ia sozinho, a pé, para a escola, ou em transporte público. Hoje já era impensável isso acontecer, que possamos deixar os nossos filhos fazerem essas deslocações. Portanto, é uma transformação que tem que ser feita pouco a pouco. Muito obrigado pela vossa... Deixa-me só dizer uma nota, uma transformação pouco a pouco ou muito a muito. Ou muito a muito. Por exemplo, na cidade de Paris, que aplicou este conceito de cidades de 15 minutos, ou, por exemplo, em Groningen, que também falámos no mês passado, são decisões drásticas que trazem uma mudança muito rápida nos comportamentos. Portanto, temos de pensar todos nisto. Na próxima, nós não haverá conversas à terça, mas haverá a conferência anual da Rede Move, será online, portanto, convido-vos, serão informados disso e desejo-vos a todos um bom Natal e um ótimo 2026. Muito obrigado.